Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, começando a entrar aqui na live. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, sejam muito bem-vindos a essa live, né, de hoje, que na verdade é um grande alerta, né, um alerta da alta do dólar. E a gente já vai falar aí mais sobre isso hoje, né? Mas basicamente eu vou falar como o dólar pode passar de R$ 5,00, 5,20, 5,30 ou mais ainda em 2018. Isso pode acontecer rapidamente nos próximos meses e isso pode corroer o seu dinheiro, incluindo os seus investimentos, não apenas o dinheiro que você mantém no banco, na conta corrente, na carteira e tudo mais, né? Então, realmente, hoje é um assunto bem importante. Então, se você não fizer nada, tá, o seu patrimônio pode vir a perder bastante valor já no curto prazo. Então, realmente eu peço que você se concentre nessa live hoje, feche tudo que está WhatsApp, tudo que você tiver aí aberto nesse momento e realmente foca aqui na live, porque realmente é um assunto hoje, um alerta bem importante que pode ajudar a proteger o teu patrimônio. Então, eu vou apresentar as razões políticas e econômicas que quase nenhum investidor percebeu ainda, mas que estão na cara, né? Muita gente às vezes até ouve falar, mas não entendeu a real possibilidade, o real risco de tudo que está acontecendo, né? E, claro, eu vou falar como você possivelmente pode lucrar com isso, né? Com uma solução prática e eficiente, não só para você preservar o patrimônio, mas com a possibilidade de ainda você ter lucro com isso, né? Então vamos esperar alguns minutos enquanto o pessoal chega, o pessoal live no Facebook, assim o pessoal vai demora um pouquinho ali para conectar. E então, enquanto o pessoal está chegando, se vocês puderem coloca aí no chat a cidade de onde você está falando, qual cidade que você está falando, deve ter gente aí do Brasil inteiro e até algumas pessoas fora do Brasil. Por favor, digita aí para mim no chat de qual cidade você está falando. Se você também está empolgado com esse assunto que você vai ver hoje, né? E hoje é mais até do que só estar empolgado com a possibilidade de ver algo legal, mas hoje realmente é importante, né? É um alerta, é importante que você esteja bem concentrado nisso, né? Então, legal, o pessoal já está começando a acessar aí, o pessoal está começando a responder aí, tem gente, enfim, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Campinas, enfim, gente do Brasil todo aí acessando, bacana. Então, vamos lá, né? Então, eu vou compartilhar com vocês essas projeções, afinal, elas não são só minhas, né? É praticamente um consenso, mas isso ainda não chegou essa informação de forma tão clara para a maior parte das pessoas. Então, vamos lá, tenho certeza que vai ser algo bem interessante aí para você me acompanhar. Então, vamos lá, né? Vários especialistas estão projetando, como vocês podem ver aí na tela, por exemplo, na Exame, dólar pode atingir 5,50 em 2019, com um presidente anti-reforma, diz Bank of America. O dólar vai chegar a R$ 5,00, diz o economista-chefe da S&P. Rogério Xavier, dólar pode ir a 5,30, Banco Central terá que subir Selic e juros dos Estados Unidos vai explodir. Então, ou seja, isso vários especialistas, e especialistas renomados, né, com alto índice de acerto, já estão prevendo essa situação, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, para que você possa entender exatamente o que está acontecendo e qual que é o risco e o que você pode fazer para proteger o seu patrimônio e, eventualmente, até ter um bom lucro, né? Então, o que pode mudar o jogo que ainda não está precificado? Porque o dólar já subiu bastante, né, esse ano, mas pode subir muito mais ainda, né? Muita gente se prende com o dólar ainda 3 e pouco, 3,20, 3,30 e diz, mas já subiu para 3,80, 3,90, enfim, acha que está caro,
né? E a gente já vai conversar mais sobre isso, que na verdade pode estar barato ainda, né? Então vamos lá. Primeira coisa, o principal motivo dessa alta recente do dólar, tá? É a alta dos juros nos Estados Unidos, tá? Não é nem a situação ainda das eleições aqui no Brasil, tá? Qual que é a situação, né? Com o aumento dos juros dos Estados Unidos, a renda fixa, lá os bonds, passam a pagar mais. Aqui no Brasil, isso comparado não só, vou comparar agora não só com o Brasil, mas com os países emergentes, né? Então, a partir do momento que os Estados Unidos, que é visto como a maior economia do mundo, o local mais seguro do mundo, o governo mais confiável do mundo, então tem um tesouro mais confiável, o que acontece? Se lá ele pode ter uma rentabilidade melhor, que eles consideram praticamente sem risco, para os investidores investirem nos mercados emergentes, eles têm que ter um bom lucro, uma boa rentabilidade, porque senão não compensa o risco, né? E o que acontece? Atualmente a gente tem uma taxa de juros aí na faixa de 6,5%, que é historicamente bem baixa, né? E a gente tem os juros subindo nos Estados Unidos. Então, o que acontece? A partir do momento que passa a ter maior rentabilidade a renda fixa nos Estados Unidos, e aqui está pagando pouco, lembrando que aqui a inflação é bem mais alta do que lá fora, o que acontece? Não compensa tanto. Para o investidor compensa mais, ele prefere ganhar um pouco menos seguro em dólar nos Estados Unidos do que ter que botar o dinheiro no Brasil, que é um mercado emergente, de alto risco, para ganhar só um pouquinho mais. Essa diferença tem que ser muito grande. Antigamente a gente já teve taxa de juros Selic aí a 12% ou até mais, né? Então, ou seja, antes ainda compensava, porque a diferença era grande, então compensava arriscar. Agora, com essa diferença diminuindo, realmente não compensa. Então, muitos investidores já estão tirando dinheiro do Brasil. Isso foi o principal motivo pela alta recente do dólar, ou seja, as pessoas estão vendendo real e comprando dólar, estão tirando dinheiro do Brasil, né? Então, esse foi o principal motivo, tá? Tanto que as moedas de todos os países emergentes, dos principais países emergentes, também se desvalorizaram, né? O dólar se valorizou frente a elas, não foi uma exclusividade do Brasil. Isso deixa claro para a gente que o segundo fator que pode mudar o jogo, que é as eleições, né? Que são as eleições, que por sinal tem um péssimo prognóstico, ainda não está na conta, ainda não está precificado, na sua maior parte, no dólar, né? Se tu comparar tanto que o dólar subiu frente aos outros países emergentes, até países em situação muito melhor que a do Brasil, como o Chile, por exemplo, vai ver que realmente foi uma coisa de todos emergentes. Então, as eleições, o pessoal ainda está esperando um pouco mais para ver o que vai acontecer a agosto, quando realmente começam oficialmente as candidaturas e tudo mais. A partir dali, deve começar a ter um movimento mais forte, né, em relação às eleições. Eu já vou falar mais sobre as eleições. E a guerra comercial, né, essa questão das tarifas, que começou com o Trump tentando fazer uma série de renegociações com as tarifas, então ele está impondo tarifas se não tirarem tarifas dos Estados Unidos para determinados produtos, e está começando uma guerra comercial, né? Ou seja, você vai taxar meu produto, meu alumínio, então eu vou taxar esse teu produto, e aí começa a botar, então, me taxou isso, então eu vou taxar aquilo, e tudo isso está criando uma grande tensão, uma certa instabilidade, né? Fora a possibilidade de uma crise internacional, ou seja, disso desencadear algo mais sério, né? Mas mesmo que não desencadeie, só a guerra comercial já pode prejudicar os países emergentes, inclusive o Brasil, e isso fazer com que o dólar se valorize ainda mais, né? Sempre quando a gente tem uma situação de aversão a risco, uma situação mais complicada a nível global, o dinheiro flui para as moedas mais fortes, né? flui
flui para o dólar, para o franco suíço, para o ien japonês. Então, ou seja, o dinheiro sai dos mercados de risco e o Brasil, como país emergente, está entre os países de risco. Né? Então, na verdade, o dólar na faixa mais ou menos de 3,90 está precificando apenas a volatilidade externa, né? Sendo que a gente está tendo uma intervenção do Banco Central para não causar tanto, controlar essa volatilidade, né? Que está provocando a queda do real com swaps, né? Eles fazem operações aí de swaps ou seja, eles vendem dólar para conter essa alta do dólar, né? Se não tivesse a intervenção do Banco Central, o dólar já estaria em aproximadamente 4,30, né? Então, só que tem uma boa reserva em dólar, o Banco Central, mas não é dinheiro infinito, né? Ele não consegue artificializar o dinheiro por muito tempo. Então, provavelmente, o Banco Central não vai conseguir segurar isso, principalmente se, por causa das eleições, tiver de novo uma entrada forte vendedora, né? Ou seja, pessoas tirando real do Brasil e mandando para fora, para os Estados Unidos em dólar. Enfim, o Banco Central não vai conseguir reverter essa situação à força, né? E as perspectivas eleitorais do Brasil ainda não entraram na conta e elas são catastróficas. E aqui quero até deixar bem claro que eu não tenho posicionamento a favor ou contra nenhum partido ou candidato. Eu estou falando da realidade do ponto de vista do mercado, como que o mercado vê. E como o mercado vê, como os investidores profissionais, investidores estrangeiros veem, vai afetar a sua conta, né? O seu dinheiro e a valorização do dólar, quer nós queiramos ou não, né? Então, como que esses fatores vão afetar o câmbio, né? Então, como eu expliquei, com uma taxa de juros baixa no Brasil, a gente já teve um CDI bem mais alto no passado, a renda fixa aqui está rendendo pouco, cada vez mais está subindo os juros nos Estados Unidos, a gente possivelmente pode ter 4 aumentos num único ano, e no período de um ano, então, como eu falei, isso manda dinheiro para fora, tira dinheiro do Brasil, isso pode prejudicar aí bastante a gente. Agora, em relação às eleições, né? Qual que é o principal problema? A principal questão, tá, o que o mercado quer? O mercado quer, ou seja, quanto mais o Brasil for confiável, né, ou seja, tiver uma boa saúde financeira, mais as pessoas têm confiança para emprestar dinheiro para o Brasil, que nada é quando você compra um título, de certa forma, indiretamente, você está comprando título de renda fixa, você está emprestando dinheiro ou para aquele governo, se for um título privado, para alguma empresa daquele país. Então, quanto melhor for a situação do país, mais as pessoas colocam dinheiro. Mesma coisa vale para a bolsa de valores e tudo mais. Quanto melhor a situação do país, mais os investidores se sentem confiantes para colocar dinheiro naquele país, naquelas ações, naqueles títulos de renda fixa, né? E atualmente o governo atual não conseguiu aprovar a reforma da Previdência, e como a reforma da Previdência é uma atitude impopular, né? As pessoas querem ter benefícios, e quando fala isso, as pessoas enfim, não levam em conta se o Brasil vai ter condições de pagar ou não, se isso vai afetar, vai faltar dinheiro para outras coisas ou não, mas também não vem ao caso aqui, como eu falei, eu não estou discutindo política, estou discutindo economia, né? Mas a verdade é que sem a aprovação da reforma da Previdência e sem um ajuste fiscal adequado, o Brasil está fadado ao fracasso, né? Vai faltar dinheiro externo, e se isso acontecer, sem entrada de dinheiro externo no Brasil e com retirada do que tem, o dólar dispara mais ainda, falta mais dinheiro ainda no Brasil, né? Dos candidatos, né? Vamos lá.
Bolsonaro, ele não... primeiro, o mercado vê ele como uma pessoa que não teria habilidade, possivelmente, para fazer com que o Congresso aprove a reforma, ou seja, ele não teria o apoio do Congresso, então dificilmente ele consegue fazer a reforma, e ele particularmente não é um cara tão pró-reforma, né? Mesmo que o Paulo Guedes, que é a pessoa que está orientando ele na economia, seja um cara extremamente liberal e tudo, o Bolsonaro por si só, ele mesmo não é tão liberal assim do ponto de vista econômico, né? Mas principalmente a questão aí de conseguir o apoio que ele precisa no Congresso para aprovar a reforma, né? Os candidatos de centro e de esquerda, né, se você pega Ciro, Haddad, são contra a reforma, né? Então, se algum dos dois forem eleitos, e eles já são declaradamente contra, então não é nem a situação do Bolsonaro de conseguir aprovar alguma reforma, simplesmente não querem fazer a reforma, acham que não tem necessidade. Então, a situação, se um desses dois for eleito, a chance do dólar chegar a 5, a 6 ou mais é grande, né? E como eu falei aqui, não vou nem entrar em questão de a favor ou contra nenhum candidato, só estou fazendo uma análise fria e calculista por cima, né? Com a possibilidade do Lula apoiar aí ou o Ciro ou o Haddad ou até outro candidato aí de última hora, já que provavelmente ele não vai conseguir disputar as eleições, esses candidatos têm chance de fato, né? Assim como o Bolsonaro, que é o primeiro nas pesquisas, também tem chance de fato, né? A Marina é aquela coisa, não se posiciona muito bem, mas não é uma pessoa... Todos os candidatos, de um modo geral, são independentemente de direita, centro-esquerda, são populistas, né? Ou seja, se aquilo não é uma coisa popular, tem aprovação popular como a reforma da Previdência, eles simplesmente se posicionam contra para ganhar voto, né? E então, ou seja, isso acontece com praticamente todos os candidatos, né? Independentemente até de posicionamento e tudo. E o único candidato que se declara um pouco mais reformista é o Alckmin, que tem mais ou menos entre 4% e 6% de intenção de voto por enquanto, né? Então, é um candidato que tem pouquíssimas chances de chegar ao segundo turno e ganhar a eleição, né? Ele seria o único candidato do que a gente tem até agora, né? Que tem essa agenda pró-reforma, por ser de um partido grande, possivelmente tem chance de conseguir negociar, conseguir apoio para aprovar uma reforma da Previdência, né? Pode ser que consiga, né? Então, ou seja, a maior parte dos candidatos não tem uma agenda pró-reforma, e o único candidato que tem uma agenda pró-reforma, eu não estou considerando aqui, enfim, outros candidatos com menos possibilidade ainda, como o João Moeda, entre outros. Então, os outros têm menos condições ainda de chegar no segundo turno, né? Então não vou nem levar em consideração. A chance de a gente ter, independentemente se ganha alguém de direita ou de esquerda, um candidato reformista é muito pequena, né? A situação das eleições tem que mudar drasticamente para isso acontecer. Então, o que acontece? O estrangeiro olhando isso, né? A hora que isso começar a se confirmar a partir de agosto, quando se confirmarem os candidatos, as candidaturas, a tendência é que haja uma forte continuada de saída de dólar do Brasil. Ou seja, a partir do momento que eles veem que os principais candidatos, independentemente de partido, de posição em relação à esquerda, centro-direita, não são reformistas, vai sair o dinheiro, entendeu? Por isso que muito provavelmente a gente vai ver uma alta aí nos próximos meses, né? Lembrando que o dólar chegou a custar aproximadamente R$ 4 em 2002, quando o Lula ganhou a eleição, né, de 2002.
Então, a moeda saltou na época de 2,26 em 10 de abril para R$ 4,00, 3,99, R$ 4,00 em 10 de outubro, né? Uma valorização de 76% em 6 meses. Então, só esse mesmo salto em 2018, tá? Seria pular, por exemplo, de aproximadamente 3,90 para 6,86, né? Vale lembrar que a inflação lá fora é muito menor que a inflação no Brasil. Então, o que acontece? O dólar, ele é uma moeda que tem uma tendência no longo prazo de sempre aumentar e valer cada vez mais, porque naturalmente tem esse ajuste à inflação. Se a inflação aqui no Brasil é em média de 5% para o real, e lá fora para o dólar é, por exemplo, 1%, teoricamente, intrinsecamente já tem que aumentar 4% ao ano o dólar. É claro que isso oscila, não é matemático exato, mas é isso, né? Então, ou seja, tem que se acostumar com o dólar cada vez mais alto. Isso faz parte de como funciona a economia, né? Então, a gente, para o dólar subiu, equivalente a subiu em 2002, ele vai a 6,86, né? Então, veja que existe um risco ainda de o dólar subir mais do que, como a gente viu, vários economistas renomados estão projetando, né? Então, existe essa possibilidade ainda. Principalmente se forem candidatos que são veementemente contra a reforma trabalhista, e dá mais medo ainda, e o dólar tende a disparar mais ainda, né? Quando eu falo dar medo, em termos, o mercado vai sentir esse medo, né? Então, esse poderia ser um cisne negro que poderia jogar o Brasil numa série de crise financeira ainda pior, né? Até porque a gente não tem as mesmas reservas que a gente já teve no passado. A gente recém saiu da maior recessão da história, então o Brasil já está debilitado, o Brasil já está vindo de uma situação, né? A economia já não está boa, o Brasil já não está com muita reserva. Se acontecer algo que é ruim para a economia, a coisa pode ficar feia, né? Do ponto de vista econômico, e com a coisa ficando feia, o dólar dispara, né? Então, ou seja, com como que o câmbio pode afetar? Ele aumenta a dívida externa, porque o que o Brasil tem que pagar em dívida em dólar, quanto mais o dólar aumenta, mais o Brasil fica endividado. Aumenta a inflação, porque todos os produtos que são em dólar importados, né, aumentam de preço, aumenta a inflação do Brasil. Isso faz com que, naturalmente, para controlar a inflação, tenha que ter um aumento da taxa Selic, da taxa de juros, que diminui a velocidade econômica, né, do crescimento econômico. Normalmente provoca queda da bolsa de valores, né, pela fuga de capital, desvalorização de patrimônio, e a gente já vai falar mais sobre isso, os imóveis, né? Quanto mais pobre fica um país, por mais que o imóvel consiga, ao longo dos anos, de certa forma, preservar um valor no curto prazo, ele perde valor, né? O dinheiro na conta nem se fala, que não está rendendo nada. O Tesouro tem mecanismo de proteção contra a inflação, mas numa situação mais séria ele pode não ser tão efetivo. A gente vai falar mais sobre isso. Um PIB mais baixo, menos crescimento econômico, mais desemprego e a evasão de investidores estrangeiros mandando dinheiro para fora, né? Então, o seu patrimônio ele pode estar prestes a ser corroído. Essa é a verdade, né? Vai acontecer, ninguém tem bola de cristal para saber a quanto vai o dólar, como vão ser as eleições, o que vai acontecer na economia mundial. Agora, tá claro que os juros dos Estados Unidos vai continuar subindo, né? A economia lá está super aquecida, eles precisam aumentar esses juros, e já está acontecendo. Aqui no Brasil, como a gente viu, o cenário de eleição tem que ser uma reviravolta muito grande e improvável para um candidato pró-reforma ganhar as eleições, né?
Sim, ou seja, o cenário, fora a questão aí da guerra comercial e tudo, que pode piorar, né? E ainda existe a possibilidade de acontecer tudo ao mesmo tempo, né? E a situação ficar ainda mais fria, que é guerra comercial lá fora, os juros subir mais ainda nos Estados Unidos e no resto do mundo, e a situação aqui, de repente, ficar a gente ter um candidato que não seja pró-reformas, os dois candidatos no segundo turno, né? Então, ou seja, se tudo isso acontecer, por que não 5 ou 6 reais, né? E é uma coisa plenamente possível de acontecer, né? E é o cenário mais provável, não tem como ter 100% certeza, mas é o cenário mais provável. Então vamos lá. A grande maioria dos investimentos atrelados ao dólar no Brasil são caros ou ineficientes, né? Então estou pensando aqui, né, vou falar agora como proteger então o seu capital, como ter dólar, né? Fundo cambial, pela forma como eles funcionam aqui no Brasil, regra, legislação, taxa e tudo, eles não são formas muito eficientes. Ele não valoriza quanto ter o dólar, vale muito mais a pena ter o dólar mesmo, só que logicamente nem é seguro você ter dólar físico, a moeda dentro de casa, né? Contrato futuro normalmente é muito caro e ficam as melhores opções só para quem tem mais dinheiro e sabe como trabalhar com isso. Fundos que investem no exterior também normalmente não são boas opções, a gente não tem boas opções aqui no Brasil. Então, sendo que quando você coloca algum dinheiro em algum desses investimentos, você não tem dólar de fato, fora do Brasil de preferência, que é o que mais traz segurança. A renda fixa nem sempre é o melhor instrumento para salvar o seu patrimônio numa situação assim. Tá? Mesmo que a rentabilidade desses produtos acompanhe a Selic, a desvalorização do real e a pressão da inflação podem. O que pode acontecer? Tá? Qual que é o problema na renda fixa? Quando a situação está bem equilibrada, tá? Na economia, por exemplo, se você pegar os títulos pós-fixados, por exemplo, do Tesouro Direto, NTNB e tudo mais, que você recebe um valor fixo mais a inflação, quando você tem uma situação controlada, funciona muito bem, né? Protege contra a inflação. Agora, quando você tem uma situação descontrolada, e a gente corre o risco disso acontecer, pelos motivos que eu falei, a renda fixa pode não ser tão eficiente, por vários fatores, tá? Por exemplo, se a gente olhar aqui, logo aqui do lado, a Argentina, o que aconteceu durante o governo da Cristina Kirchner? A inflação oficial era menor, consideravelmente menor do que a inflação real. Só dando um exemplo, algo como assim, a inflação real ficou em 25% e no mercado se vê que a inflação real foi de 40%. E aí o título te paga a inflação real, né? Não que eu ache que a inflação vá para 25%, tá? Não é um cenário, a gente tem, como eu falei, um cenário muito provável de uma alta forte do dólar, mas ainda é cedo para a gente jogar o Brasil numa situação, numa argentinização do Brasil, né? Mas pode acontecer, aconteceu aqui do lado, na Venezuela foi ainda muito pior. Existe a possibilidade de acontecer algo assim aqui no Brasil, né? Que nem aconteceu na Argentina. Basta ter governos populistas, tá? Que isso pode acontecer. Então, o que acontece? Numa situação econômica muito ruim, com a inflação disparando muito, primeiro, assim, se a inflação for de 30%, seu título render 30%, e você paga 15% de imposto sobre o lucro, né? Você já tende a render menos do que a inflação por causa do imposto, caso a coisa fique fora de controle. Fora o risco, como eu falei, de a inflação no mercado real ser maior do que a inflação medida oficialmente. Então, existe a possibilidade, numa situação complicada, de o próprio Tesouro Direto e outras medidas assim não serem
efetivas. Essas medidas, como eu falei, só funcionam quando a situação é controlada, né? Por isso, e o Brasil é um país instável, a gente está numa região na América Latina que tem vários países bem estáveis, e então é por isso que eu considero fundamental ter parte do patrimônio fora do Brasil em moeda forte, tá? Vai acontecer uma argentinização do Brasil? Não sei, tomara que não, mas se acontecer, é importante que você esteja preparado, né? Então, imagina para comprar um celular com dólar R$5, tranquilamente ele vai aí de uns 4.000 para uns R$5.500, um iPhone, né? Se for a 6, 7, 8, imagina a quanto isso pode chegar, né? E eu já vou falar mais sobre quem acha que isso é impossível acontecer, sobre a questão da Argentina. Então, vamos lá. Então, como eu falei, o seu patrimônio ele está em sério risco de desvalorização se alguma dessas situações acontecer, né? O dólar já subiu bastante, mas esse pode ser só o começo, né? Então, voltando aqui na questão da argentinização, né, que eu falei. Olha só a cotação do peso argentino. Com essa alta agora dos juros nos Estados Unidos, subiu aí aproximadamente de 18,50 para 25, né? Veja bem que os argentinos já tiveram numa situação parecida com a do Brasil, com 1 para 1 a moeda deles com o dólar, né? Ou parecia algo nessa faixa. E olha quanto é que custa hoje o dólar lá, aproximadamente 25, tá? É como se pra gente aqui o dólar chegasse um dia a R$25 o dólar, né? Então tu vê que é possível acontecer, tá? Não é algo impossível, né? Então, ou seja, na situação que eles estão, o dólar subiu 25% aí com, com essa alta dos juros dos Estados Unidos. Isso que hoje eles têm um governo pró-mercado, um governo reformista. Tá? Se eles não tivessem, só que o estrago foi tão grande que agora precisa de muito tempo para consertar isso. Né? Se eles não tivessem, estaria ainda muito mais. Tá? Ainda muito, muito mais do que 25. Né? Então, ou seja, veja como tem gente que acha que o dólar a 5, a 6 é algo impossível, é algo caríssimo, né? E aí a Argentina, a gente vê, cara, se chegar a 5, a 6, nem é o fim do mundo, tá? É uma situação ruim, mas não é uma situação de fim do mundo, digamos assim. A situação que acontece e aconteceu na Argentina é muito pior do que a nossa, né? Então, você só tem uma saída, né? E provavelmente esse é o momento perfeito, né? O momento ou mais próximo do perfeito. Ninguém tem como ter bola de cristal para adivinhar a cotação de nenhum ativo, mas existem vários fatores que indicam que pode ser um momento adequado para se comprar dólar, né? E como eu falei, a forma como eu vejo é que o ideal é ter essa moeda fora do Brasil, tá? Tanto para você ter o dinheiro em dólar mesmo, quanto não só ser um fundo ou alguma coisa assim, quanto tanto para se confirmando essa possível valorização do dólar, você proteger o seu patrimônio e ainda obter lucro, né? Mas também questão da segurança do seu capital, né? Mas você pode se perguntar, mas como enviar o dinheiro para fora do Brasil legalmente, com segurança, com velocidade, né? E possivelmente ainda contar com uma rentabilidade alta para os seus investimentos, né? Isso é outra coisa, essa é outra grande vantagem de ter o dinheiro em dólar lá fora, é que é o seguinte, se você, por exemplo, comprar, os fundos cambiais, como eu falei, não são efetivos, né? É melhor comprar dólar e ter em casa, o problema é que você pode ser assaltado, além do que esse dinheiro não rende, né? Se você aplica o dinheiro em dólar, investe ele lá fora em dólar, além de ele estar em dólar, você pode ter ganhos em dólar, que ajuda ainda mais a multiplicar o seu patrimônio,
né? Ou seja, eu vou falar aqui sobre a forma mais simples, em termos de segurança, praticidade e facilidade para você fazer isso, tá? Do meu ponto de vista. Então, uma forma excelente para se fazer isso é investindo no mercado de Forex, né? O mercado de Forex nada mais é, tá, do que o mercado de moeda estrangeira, negociação de moedas como o dólar, o euro, a libra, entre outras moedas, inclusive o próprio real brasileiro, né? Falando da questão aí da segurança, né, que é uma questão importante, né? Quando você coloca o dinheiro fora do Brasil, você está sob a regra, a jurisdição daquele país, né? Então, primeiro é interessante você colocar o seu dinheiro num local seguro, né? Quanto é importante ter mecanismos de proteção, como fundos garantidores de crédito e seguro, né? Então, o que acontece? Você pode colocar dinheiro, por exemplo, numa corretora que tenha, por exemplo, seguro. Tem corretoras que têm seguro, por exemplo, com a Lloyds, que é o maior consórcio de seguradoras do mundo, que cobre sem custo nenhum para o cliente até 1 milhão de libras, né, que dá mais de 1 milhão de dólares por CPF. Então, caso eventualmente, mais que o dinheiro fique na Europa, fique seguro, em bancos de primeira linha e tudo mais, se o pior acontecer, ainda sim você tem o seguro, né? Ou seja, é uma forma extremamente segura de você ter o dinheiro. É claro que tem que saber fazer isso, saber escolher de forma adequada, não é o mercado todo de Forex que é o seguro, né? É você saber escolher a corretora e os países adequadamente, né? Eu já vou falar mais sobre isso. Então, o de Forex é o mercado mais líquido do mundo, tá? Movimenta trilhões de dólares por dia. Você pode operar com conta margem, você pode operar de forma extremamente conservadora. Se você quer só mandar o seu dinheiro para fora, você está muito mais preocupado em só ter o dinheiro em dólar do que em qualquer outra coisa, você pode fazer assim. Já se você quer ser um investidor mais ativo e buscar uma maior rentabilidade para seu capital em dólar, você pode fazer também. Enfim, tem uma série de possibilidades. Desvantagem do Forex: demanda muito tempo e conhecimento e você precisa ser um trader, um operador de mercado experiente, né? Isso é o que eu achava, né? Até eu descobrir uma forma automática de como operar Forex com robôs, ou seja, de forma automática, né? Então, o que são robôs investidores? Nada mais são do que softwares que operam padrões do mercado que se repetem de forma automatizada na sua conta, ou seja, o robô analisa o mercado, encontra padrões que se repetiram e operam ele. Vou só dar um exemplo aqui, não é uma estratégia de fato, só para você entender a ideia. O robô, a gente faz quem desenvolve o robô, eu desenvolvo, tenho uma equipe profissional para fazer isso também. A gente também utiliza robôs de outros desenvolvedores profissionais. O que acontece? Só um exemplo, digamos que estatisticamente você comprova que depois de o mercado subir, um determinado mercado subir 3 dias seguidos, em 75% das vezes o quarto dia de alta também. Então o robô identificou isso, viu que isso acontece constantemente ao longo dos anos. Então o que ele faz? Ele fica ali monitorando em tempo real. Teve 3 dias de alta, ele compra no início do dia, do quarto dia, e vende no final, né? Com isso, se essa média se manter, e ela pode subir um pouco mais, cair um pouco, essa média de 75%, você vai ganhar dinheiro de 75% dessas operações. Então, isso é um exemplo para você entender de como funciona uma estratégia. Ela estuda estatísticas, vê a confiabilidade desses padrões, dessas estatísticas e opera elas na sua conta, você podendo escolher exatamente qual risco que você quer correr, né? Então, por que se torna fácil e acessível para qualquer um, né? Porque você não precisa criar essas estratégias, que é o mais difícil, você basta escolher os robôs já prontos que têm sido lucrativos, né? Eles operam automaticamente para você, né? Você pode montar uma carteira de robôs que operem em conjunto e diminuem aí bastante o seu risco. Então, você não precisa depender de uma única estratégia. Você pode escolher 5 estratégias diferentes e operar 5.
por exemplo, na sua conta, seja de forma conservadora, para quem só quer manter o patrimônio e multiplicar devagarinho, para quem quer ser um pouco mais arrojado e tentar multiplicar seu capital, né? Então, para isso, para começar, você só precisa 4 passos, né? Abrir uma conta em uma corretora internacional e transferir seu dinheiro, baixar a plataforma MetaTrader 4 para operar. Inclusive, eu vou pedir para o pessoal da minha conta postar agora aí no chat o link para vocês baixarem gratuitamente a plataforma MetaTrader 4. Vocês podem ter um simulador de investimento, baixar abrir uma conta demonstrativa sem ter que enviar documento nem nada para ver como é que funciona, tá? Selecionar, adquirir e instalar os robôs. Eu já vou falar mais sobre algo muito especial que eu preparei aqui para você hoje, né? E ativar e monitorar os robôs na sua conta, né? Então, eu vou recomendar que você clique agora no link aí que provavelmente alguém da minha equipe já deve ter postado, ou se não vai postar em seguida, e você pode baixar a plataforma e abrir sua conta demonstrativa aí agora mesmo, tá? E eu vou te mostrar, e isso é simples de fazer, né? Então, abrir uma corretora, uma conta em uma corretora, tá? Vou te mostrar na prática agora, te explicar como é que funciona. É simples, tá? Você só precisa uma carteira de motorista, um documento assim, não precisa nem ser passaporte e um comprovante de residência. Você preenche seus dados, tudo online, manda os documentos escaneados. Você não precisa mandar nada pelo correio, tá? Ou ir pessoalmente, não precisa ter conta bancária em banco lá fora. Você pode abrir conta direto na corretora, naturalmente você vai ter na conta na corretora acesso ao banco, né? Você vai mandar o dinheiro, a conta fica no banco. Então, ou seja, é extremamente simples. Hoje as corretoras têm atendimento em português via e-mail, telefone, chat, site, tudo, absolutamente tudo em português, né? Então é extremamente simples, tá? E rápido, isso leva normalmente um dia, algo assim, para abrir uma conta, tá? Então baixar o MetaTrader tem o link aí que eu mandei agora, né? Como eu falei, de imediato você já pode abrir uma conta demonstrativa, depois você pode proceder para uma conta real, né? Com os passos aí que eu falei. Passo número 3, selecionar e adquirir e instalar os seus robôs, né? Então você já vai ter, digamos, você já abriu conta, tá com seu dinheiro lá fora, com seguro em dólar, com seguro do seu capital até 1 milhão de libras, ou seja, você está segurado, você está tranquilo com seu capital em dólar. Isso é o mais importante por tudo que a gente discutiu aqui, né? Esse é o primeiro passo e passo mais importante, eu acho que o passo a ser dado mais rápido, né? Só uma consideração aqui sobre transferência, né? Tem gente perguntando. A transferência, tá? Pode ser feito via banco, mas eu recomendo que faça através de corretora de câmbio, tá? E também não precisa, você pode ir, tem, né, 300 corretoras de câmbio em todo o Brasil, você pode ir pessoalmente em uma delas, mas a gente tem como fazer indicação também de corretora de câmbio que a gente costuma utilizar, mas você pode fazer isso online também, tá? Faz um cadastro online, você faz tudo online pela corretora de câmbio, tá? E você envia, é bem mais fácil que banco. Normalmente banco é mais caro, eles não têm boa vontade de fazer porque eles não querem que você tire o dinheiro do banco e eles não estão acostumados a fazer, não vale a pena, tá? Você consegue fazer, mas não vale a pena. E a corretora de câmbio é tão seguro quanto o banco e é muito mais fácil e barato de se fazer. O spread que você paga no dólar para enviar o dinheiro é muito mais baixo numa corretora de câmbio do que num banco, tá? Então vamos lá.
Selecionar e adquirir e instalar os robôs. A partir do momento que você tem sua conta, você pode selecionar, e eu já vou falar mais como que você pode aprender isso em detalhes, né? Selecionar aí os robôs, colocar na sua conta para operar com o risco que você quiser. Pode ser mais baixo, mais alto, como você quiser, né? E eu ensino todos esses detalhes bem passo a passo, minuciosamente, passo a passo, num curso online que eu criei que se chama Sucesso em Forex. Né? Esse é um curso de minha autoria que ensina do zero, passo a passo, a investir em Forex com robôs. É um curso que já tem mais de 3.000 alunos, a gente tem muitos alunos com bastante sucesso e realmente ensina tudo passo a passo como que você pode fazer. Então você não precisa ser um trader para começar, né, a lucrar com operações de Forex. Você pode começar com menos de 10 minutos por dia. Você pode acompanhar só do seu celular o que está acontecendo, ou seja, você faz 6 a 10 horas de curso, aprende como é que faz, seleciona os robôs, coloca na sua conta, configura, e a partir dali você tira aí, sei lá, 1, 2 minutos por dia para acontecer, ver o que está acontecendo, tira uma hora por mês, 2 horas por mês para fazer uma reavaliação, como estão os robôs, o que você vai manter, o que você vai tirar da sua conta, né? De uma forma extremamente simples e, mais importante, tendo esse dinheiro em dólar lá fora, protegido sobre toda essa situação que a gente conversou agora há pouco, né? Então, eu invisto com robôs desde 2007, 2008. Nos últimos anos eu rodei o mundo todo buscando os melhores profissionais, fiz consultoria, cursos, workshops com vários dos melhores gestores profissionais do mundo. Fui para os Estados Unidos, para a Europa, para a Austrália, enfim, busquei as melhores referências, tenho toda uma equipe especializada de desenvolvedores e traders profissionais desenvolvendo robôs. A gente tem parcerias com outros desenvolvedores lá fora para que você possa contar com uma equipe para te ajudar nesse passo a passo, a te dar exatamente pronto quais robôs que você pode utilizar na sua conta, e você ainda pode escolher tudo de acordo com o seu perfil. Você tem total controle da sua conta, você pode operar como você quiser, quando você quiser, você pode sacar o dinheiro a hora que você quiser, sempre, a qualquer momento. O dinheiro é seu, ele está sempre livre, né? Então, eu mostro tudo isso passo a passo no curso Sucesso em Forex. Em 6 a 10 horas você vai aprender tudo isso. Mas além disso, eu tenho algo bastante especial para você que está aqui hoje comigo. Eu vou fazer uma situação muito especial, onde vou te dar acesso para quem quiser se inscrever no treinamento Sucesso em Forex agora, nessa live, vai receber aí 3 robôs gratuitos, tá? 3 robôs gratuitamente, no valor de $297 cada um. Ou seja, você vai receber aproximadamente $900 em robôs gratuitamente, tá? Então, eu levei muitos anos, tá, para conseguir ganhar dinheiro com Forex através de robôs. Foram muitos anos, eu comecei em 2007, 2008. Nos últimos anos foi uma grande imersão para aprender isso a fundo. Eu coloco todo esse conhecimento de forma extremamente prática e pronta para você hoje nesse treinamento, né? Tudo passo a passo, você vai aprender a não cometer todos os erros que eu cometi durante essa minha trajetória, para que você não perca dinheiro com isso. Você vai receber todas as informações que você precisa para montar a sua máquina de investimentos automática, mantendo seu dinheiro seguro em dólar lá fora, né? Você pode começar com pouco dinheiro, se for o caso, né? Depende do quanto que você tem para mandar, até pela questão, como eu falei, da proteção do seu patrimônio. E mesmo que você queira, fora que seja uma coisa totalmente nova para você, lá fora da mesma corretora você pode ter múltiplas contas, né? Nada impede de você mandar o dinheiro
você manda, por exemplo, $50.000, vai depender, isso é pouco ou muito, dependendo para cada um. E, por exemplo, você separa uma conta com $2, $5.000 para começar a operar, para você conhecer o mercado, você ganhar experiência. E o resto você deixa lá, por enquanto você não mexe, né? O importante é você aproveitar esse momento para ter parte do seu capital seguro lá fora, enquanto você vai aprendendo a investir, né? Alguns alunos já chegaram a fazer em 6 meses mais de 1 ano de salário. Aqui um aluno mandou um print para a gente, ele ganhou $113.000 em aproximadamente 6 meses operando só com robôs. Então o curso tem todo o passo a passo, começando do zero, desde o que é Forex, o que é a plataforma MetaTrader, como utilizar, como instalar o robô. Você tendo essa oportunidade hoje, você vai receber 3 robôs já gratuitamente. Depois, eventualmente, se você quiser, você pode adquirir outros robôs à parte. Se você quiser, você pode contratar a consultoria à parte, de forma bem acessível, para te ajudar com toda a questão técnica de instalação de robô, que é bem simples, ensina tudo no curso passo a passo, mas qualquer dúvida, a gente indica pessoas terceirizadas para te ajudar. Então, ou seja, você tem tudo realmente na sua mão. E além disso, tá? Além de tudo isso, se você por qualquer motivo achar que não é para você, não gostou, eu não quero, não precisa explicar, só manda um e-mail para a gente, até 30 dias a gente estorna, cancela a sua compra, você recebe todo o dinheiro de volta, sem letras miúdas. Você não gostou, você recebe. Isso porque eu tenho certeza absoluta do valor que eu estou te entregando nesse curso e do potencial que existe, não só de você ter o seu dinheiro seguro em dólar lá fora, como de você fazer ainda conseguir uma boa rentabilidade investindo lá fora em dólar, né? Então, com algumas horas de aulas dinâmicas, você vai estar pronto para começar nesse mercado. E eu vou fazer uma situação, além de dar os 3 robôs de bônus, tá? No valor de $900, eu vou fazer algo muito especial. Se você acessar agora investidorsucesso.com.br, for lá na aba curso, você vai ver que o valor do curso normal que a gente vende e está aberto ao mercado todos os dias é de R$ 2.139,50. Tá? Esse é o valor normal do curso que está aí à venda, né? Que vários alunos adquirem. Mas hoje eu vou... Devido toda essa situação especial que eu falei aí do dólar, eu acho que realmente é importante as pessoas se protegerem sobre isso que a gente conversou, que é o cenário mais provável, tá? Disparado, né? E mais, tá? Até uma coisa que eu esqueci de comentar é que é o seguinte: caso o improvável aconteça e um presidente pró-reforma ganhe as eleições, né? Ou alguém que é contra a reforma ganha a eleição e magicamente depois de ganhar a eleição mude de ideia, vire pró-reforma, é muito difícil, só pela questão da alta dos juros lá fora e tudo mais, a gente vê o dólar abaixo, consideravelmente abaixo de 3,90. Ou seja, há uma assimetria. E se for para perder, você tem uma pequena chance de perder e provavelmente perderia muito pouco, né? Enquanto a chance do dólar ir a 5 ou 6 é grande e também uma chance pequena de acontecer algo catastrófico e ir a muito mais, né? Então, realmente é uma assimetria muito grande, né? Mas voltando aqui no valor, então, de R$ 2.139,50 para você hoje aqui por R$ 997, tá? Ou seja, todo o treinamento com mais de 50% de desconto e você ainda leva 3 robôs que valem juntos $900, tá? Você também pode parcelar, se quiser, em até 12 vezes de R$ 97,02, tá? É só você acessar agora investidordesucesso.com.br/curso. Eu vou pedir para o pessoal da equipe postar o link agora aí no chat, ou se não também é só ir direto no seu navegador, digitar investidor de sucesso tudo junto.com.br/curso e você vai ter acesso a essa oferta que se encerra daqui a pouco, né? Nos próximos minutos, né? E legal, já tô recebendo mensagens aqui de gente
já adquirindo o curso. Parabéns pela decisão. E acho que realmente, como eu falei, é uma decisão muito inteligente, porque além, claro, de todo o potencial que existe e possibilidade de lucro com robôs, nesse momento realmente ter dinheiro em dólar, e caso o cenário mais provável, que infelizmente é desfavorável, aconteça, você está protegendo seu patrimônio. Né? Então, aproveita essa sua chance que é só hoje. Né? E como conseguir alta rentabilidade? Né? Como conseguir isso? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui alguns resultados reais, tá? De alguns dos robôs que a gente utiliza, que a partir de agora você pode utilizar na sua conta também, tá? Aqui um robô rodando desde 2014, tá? Tem uma média de nada mais nada menos que 8,62% ao mês de rentabilidade acumulado desde setembro de 2014, 3.917%, tá? Vejam, isso um único robô. Tá? Ou seja, o potencial é muito grande. Tá? É muito grande. Ah, então todo mundo vai fazer 8% ao mês? Não é assim. Isso aqui já é isso aqui é resultado pós todo o custo de corretagem e tudo mais. Tá? Só não tira imposto. Vamos lá. Por mais que isso seja um resultado real, uma coisa é importante aqui eu falar. Né? Porque é o seguinte, isso aqui existe aqui uma possibilidade real, né, de você conseguir uma alta rentabilidade. Mas não é máquina de fazer dinheiro, nem é para quem quer ficar rico para amanhã. Né? Se você começou a investir hoje, você pretende estar rico mês que vem, isso aqui definitivamente não é para você. Tá? O que acontece? Primeira coisa, né? Tem uma pequena variação de conta para conta, então isso aqui de servidor e tudo, então pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos de conta para conta. Outra coisa, tá vendo aqui o drawdown, que é de 35,97%? Você vê aqui que tem alguns períodos de queda, né? O que acontece? Em determinados momentos de como está o mercado, o robô, a estratégia que ele tem vai mal, né? Perde dinheiro por um período. E nesse caso aqui, ele chegou em determinados momentos a perder 35% do dinheiro da conta. E aí você tem que se perguntar, você tem estômago para isso? Né? A maior parte das pessoas não. A maior parte das pessoas não tem estômago para ter 100 mil dólares e ver o dinheiro cair para 65 mil. Ah, não, tranquilo, depois recupera. Né? Não, na prática não é bem assim. A gente viu que o robô recuperou depois, várias vezes, mas na prática aguentar isso é muita pressão. Né? Outra coisa é que a gente nunca tem como ter certeza absoluta que um robô vai funcionar para sempre, que uma estratégia vai funcionar para sempre. Né? Não tem como saber. E é claro que uma estratégia que funciona muito bem há 4 anos tem tudo para continuar funcionando e continua indo muito bem. Mas você não tem como ter 100% de certeza disso. Né? E aí que bate também, se você tiver um drawdown de 20%, 30%, 40%, será que naquele momento você vai ter confiança para continuar com o robô? Você não vai ficar com medo, se questionando, putz, será que essa estratégia pode funcionar? Né? E isso eu estou falando para vocês porque eu já passei isso várias vezes, já me questionei isso muitas vezes ao longo dos anos, né? Então, eu tenho que ser sincero com vocês, né? Então, ou seja, dá para sim ter uma excelente rentabilidade, mas esse tipo aqui, embora não seja impossível, é muito difícil. Uma coisa é, de repente, a pessoa seleciona um capital menor para risco, uma continha menor, a pessoa pode ter várias contas na mesma corretora. Vou separar aqui 1.000, 5.000, 10 mil dólares e vou botar risco ali. Aí é tudo bem, aí é outra história. Aí é plenamente possível fazer isso, porque daí é um dinheiro que você se desliga emocionalmente porque você está disposto a correr risco, né? Mas para o seu capital principal é muito complicado, né? Mas mostra que é possível, tá? Ganhar muito com o robô. Aqui outro robô com 8,38% ao mês, mas com um drawdown bem menor de 14%, desde 2016, 582% acumulado. Veja que não ganha todos os dias, teve algum período aqui de vários meses estagnados, depois voltou muito bem, antes tinha tido já um período muito bom.
não vai ganhar dinheiro pontualmente todos os dias, mas vejam como as estratégias têm um potencial de lucro enorme que a gente não encontra em nenhuma outra forma de investimento. Não conheço nenhuma outra forma de investimento que consegue fazer uma rentabilidade como se consegue, como é possível com robôs, né? Aqui, por exemplo, é um outro robô, né? Que inclusive é um dos robôs que você vai receber gratuitamente. Eu dei um exemplo aqui de uma conta conservadora, né? Fazendo 1,2% ao mês, ou seja, com quase um ano aí lucrou 12,89%, mas com um drawdown de 0,94%, ou seja, o risco, a perda foi mínima durante esse ano todo, e mesmo assim ele fez 12%. E o risco, você sempre, isso não só nesse robô, em todos os robôs, você pode, você pode escolher, tá? É conta margem, Forex tem mercado. É uma das grandes vantagens, tem alavancagem, né? Então você pode usar o dobro desse risco e você teria feito o dobro de rentabilidade, 2,4% ao mês, e o drawdown teria sido o dobro, que quase 2%. Você poderia ter usado o risco 3 vezes maior e ter feito 3,6% ao mês e o drawdown ter sido de quase 3%. Né? Ou seja, o risco você escolhe. Então você pode, se você tem uma conta grande, porque você está mandando o seu dinheiro em dólar, para essa questão toda que a gente debateu, ter o dinheiro seguro em dólar lá fora, você pode operar de forma conservadora, você pode deixar o dinheiro separado, parado numa conta separada e operar numa conta menor com mais risco. Para quem está começando com pouco, com $500, com $1.000, com $2.000, né? Pode operar tanto de forma conservadora quanto agressiva. Ou seja, você pode escolher, e esse robô que está indo muito bem, de forma fantástica, o resultado é um dos robôs que você vai receber hoje aí gratuitamente. Tá? Esse é outro robô que você vai receber gratuitamente adquirindo esse treinamento hoje. Também aqui rodando uma conta conservadora, 0,21 ao mês com 0,48 de drawdown. Né? Mesma coisa, multiplique isso por 10, dá 2,1 ao mês com 4,8 de drawdown. Resultado fantástico também. Né? Ou seja, 6 a 10 horas de treinamento, você tem o suporte para te ajudar a tirar suas dúvidas por e-mail. A gente faz uma aula ao vivo todos os meses, tá? Para tirar dúvida comigo e com a minha equipe. 30 dias de garantia, 3 robôs gratuitos. No total, a gente tem mais de 14 mil alunos, né, no Investidor do CS, mais de 3, 4 mil alunos no curso CS em Forex, fora outros bônus, certificado e tudo mais. Acesse agora, então, investidordesucesso.com.br/curso, R$ 997 à vista ou 12 vezes de R$ 97,02. Você pode aproveitar essa situação toda, ter parte do seu capital seguro lá fora em dólar e ainda ter a possibilidade de tentar remunerar esse capital de uma forma bem promissora. Né? Então, eu considero que você precisa tomar uma atitude agora, né? Porque você corre o risco de ver o dólar aí disparar e passar dos 4, chegar aos 5, 5,30, como vários economistas preveem. Né? E basta uma notícia ruim para que essa barreira seja rompida e o dólar passe aí dos 4 e 5 reais. Né? Isso pode acontecer a qualquer momento. Né? Basta que um candidato anti-reformas, como a gente está vendo hoje, os candidatos anti-reformas continuem à frente nas pesquisas e depois, consequentemente, nas eleições de fato. Né? Então, como eu expliquei, o seu patrimônio está em risco, porque hoje ter dinheiro em real, com a situação, com as perspectivas que a gente tem, é um risco de fato. Né? É um risco que eu considero sério. Né? E, como eu te falei, esse treinamento pode não só te ajudar a ter o dinheiro em dólar lá fora para se prevenir, né, desse cenário que infelizmente é o mais provável, como te dá a possibilidade também de multiplicar aí o capital, e nenhum outro curso prepara você tão rápido para você não só poder saber como enviar o dinheiro e tudo mais, mas também
a como investir, aprender a investir rapidamente, né? Então, é isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos vocês estarem até agora aqui comigo. É legal vocês participando aqui, muito bacana mesmo. Realmente eu queria passar essa mensagem, eu estava assim, né, daquela coisa de ir surpreso e queria compartilhar então isso com vocês, é a forma como eu vejo, né? Eu particularmente já enviei, né, maior parte, na verdade eu não enviei nem menor parte, eu enviei maior parte do meu patrimônio para fora. Então, cabe, claro, isso é uma decisão individual de cada um, né? Mas, enfim, isso é o que eu fiz. Eu queria expor isso para você e essa possibilidade. Então, qualquer dúvida, também você pode entrar em contato com a gente através de atendimento@investidordesucesso.com.br. Qualquer dúvida que você tiver, acessa agora investidordesucesso.com.br/curso. O pessoal aqui da equipe já está me avisando aqui, bastante gente já adquirindo. Eu não estou com acesso aos nomes aqui agora, mas parabéns para todos vocês. A gente vai se ver aí dentro do curso, todos os meses na aula ao vivo. Qualquer dúvida, o suporte vai estar aí para ajudar vocês com qualquer questão que seja necessária. E então é isso aí. Qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente. Aproveita essa oportunidade, R$ 997 ou 12 vezes de 97, os 3 robôs. Eu preparei essa oportunidade exclusiva para você aqui hoje e agora. Tá legal? Então aproveita, clica, adquire e a gente se vê em breve. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima.